Meio-dia e 44, a gente está de volta para falar o seguinte. A Covid-19 continua avançando em Rio Verde. Por lá, 100 pessoas já perderam a vida para a doença. Por isso, o Arildo Palermo está chegando com todos os números atualizados para a gente, né, Arildo? Boa tarde para você. Oi, Rosane, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, hoje faz pouco mais de 3 meses da primeira morte registrada pela Covid-19 aqui em Rio Verde. Infelizmente, a cidade chega à marca de 100 mortes pela doença. As informações são do último boletim divulgado pela Prefeitura da cidade. Vamos atualizar os números, então. São 7.301 casos confirmados e o número de pessoas recuperadas também impressiona. São 6.396 pessoas que já estão recuperadas em casa e livres do vírus. Nesse momento, segundo o boletim, 7 mortes estão em investigação. Outra questão importante, Rosane, é a taxa de ocupação dos leitos de UTI. Na rede privada, essa taxa é de 100%, não tem mais leitos disponíveis. E na rede pública é de 40%. Nesse momento, 53 pessoas estão internadas na cidade. Lembrando que, a partir dessa semana, os pacientes que estiverem com sintomas da Covid-19, com suspeita, vão ser atendidos também nas unidades básicas de saúde. E, se necessário, então, serão encaminhados aos hospitais de campanha e municipal. Nós vamos seguir acompanhando os números da pandemia aqui em Rio Verde, trazendo durante a programação. Rosane. Tá certo, Arildo, obrigada. E olha, os leitos do Hospital de Urgências de Anápolis atingiram lotação máxima. A Prefeitura da cidade anunciou novas vagas na rede pública, por isso o Bruno Mendes está de volta para contar essa história para a gente. Bruno, com você. Olá, Rosane. Essa ocupação lá no Hospital de Urgências de Anápolis aconteceu no final de semana, mais especificamente no sábado. Dos 15 leitos de UTI para Covid-19 lá no hospital, todos ficaram ocupados, até mesmo os leitos de enfermaria, ou seja, 100% de ocupação. Só que, em nota, o Hospital de Urgências anunciou que está previsto já para a próxima segunda-feira mais 18 novos leitos exclusivos para Covid. A gente ressalta aqui que esses leitos lá do UANA, eles atendem não só Anápolis, mas toda a macro-região, municípios aqui em torno. Agora, aqui na cidade, foi ampliado também o número de leitos ofertados para o município de Anápolis. E é sobre esse assunto que eu converso com o secretário de Saúde, Lucas Leite. Secretário, com quantos leitos a população de Anápolis pode contar hoje? Quantos novos leitos foram implantados desse final de semana para cá? Boa tarde. Boa tarde. Nesse final de semana nós implantamos 10 leitos de UTI na unidade Norma Pisari e hoje, atualmente, nós contamos com 43 leitos disponíveis à população e nesse final de semana trabalhamos num edital onde nós estaremos anunciando mais 10 leitos exclusivos em Anápolis ainda esta semana. Então, 20 leitos nessa semana nós já estaremos disponibilizando para a população de Anápolis. Conforme o senhor já conversava aqui comigo, existe também uma previsão de mais 25 leitos que são pactuados com as indústrias aqui da cidade? Com certeza. O prefeito Roberto Naves fez uma conversa com as empresas do DAIA e eles ficaram solidários a essa causa da pandemia e disponibilizaram 25 leitos onde irão fazer as doações diárias ao município de Anápolis. Esses leitos também serão exclusivos ao município, dando folga assim à nossa matriz de risco e passando do cenário moderado que hoje está para o leve em pouco tempo. Fazendo uma conta rápida aqui, secretário, a gente pula então de 33 leitos de UTI exclusivos para Covid para 75. Isso já é uma preparação para um cenário ainda pior do que a gente está vivendo? É uma medida de antecipar o problema. Então, Anápolis sai na frente todos os momentos, antecipando os problemas. Nós visualizamos aí a demanda dentro dos leitos do Estado, nós viemos numa crescente em Anápolis e antecipando o problema, nós já ampliamos os leitos antecipadamente para que não sejamos pegos de surpresa. Então, a Anápolis está preparado, está trabalhando seriamente, preservando a vida e tendo o bom senso e o equilíbrio entre aquilo que deve ficar aberto, fechado e a manutenção da vida. E já aproveitando aqui, Rosane, para encerrar, fazendo uma atualização
Há pouco tempo, meio-dia, eu olhei no site da Prefeitura que atualiza em tempo real os casos aqui de Anápolis. Nesse momento, a cidade contabiliza um total de 1.813 casos e, infelizmente, 34 mortes. Conforme até confirmado pelo secretário, nesse final de semana foram 7 novos óbitos, 4 só no domingo passado, só ontem. 4 mais 7 vítimas, então, da Covid-19 aqui em Anápolis, só nesse final de semana. E por conta desse avanço da doença, a Prefeitura se prepara e vem ampliando o número de leitos aqui na cidade. Tem que se preparar mesmo. Obrigada, Bruno. E em Jataí, para aumentar a capacidade de atendimento a pacientes com a Covid-19, foram ampliados os leitos de UTI de enfermaria do Hospital Municipal da cidade. E agora, a Prefeitura está com o edital aberto para contratação de novos profissionais de saúde. Quem tem mais informações para a gente, a Tássia Fernandes, está chegando para contar quem pode participar desse credenciamento, Tássia. Boa tarde para você. Olá novamente, Rosane. Então, na verdade eu vou dizer quem é que não pode, viu? Não pode participar aqueles profissionais que fazem parte do grupo de risco, já que eles vão trabalhar diretamente no enfrentamento contra a Covid-19. Então, quem tem acima de 60 anos, mulheres grávidas ou profissionais que têm algum tipo de problema de saúde que seja crônico, esses não podem se inscrever. Os demais podem fazer essa inscrição. Essa primeira etapa é um cadastramento para que depois seja feito o credenciamento desses profissionais para uma possível contratação. As oportunidades são para várias áreas: médicos, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, técnicos de laboratório e também de enfermagem. E os salários vão de R$ 1.500 até R$ 15.400, dependendo, claro, da função e também da carga horária que esse profissional vai exercer. Essa contratação é para o pessoal que vai trabalhar no Hospital das Clínicas, aqui em Jataí, que é o Hospital Municipal. Lembrando que é uma contratação para prestação de serviço, ou seja, não tem vínculo empregatício, e esse contrato tem validade até o dia 31 de dezembro deste ano, podendo ser prorrogado. Essa contratação é por conta da ampliação dos leitos tanto de UTI quanto de enfermaria, leitos voltados exclusivamente para o atendimento da Covid-19. Somando tudo, são 33 leitos a mais. Também tem oportunidade de trabalho para a área da saúde, para quem é da cidade de Goiás ou para quem mora ali perto. Para a área da saúde e também para outras áreas também, porque está aberto o concurso público com 209 vagas, com oportunidades para quem tem nível médio, nível superior e também nível fundamental. Ali para a cidade de Goiás, as oportunidades são, por exemplo, para motorista, auxiliar de serviços gerais, para técnico de enfermagem e também para professor. As inscrições para participar do concurso público da cidade de Goiás começam a ser feitas no dia 27 de julho. E a taxa de inscrição varia de R$ 60 até R$ 100, dependendo do cargo para o qual a pessoa vai se inscrever. Mais informações sobre essas oportunidades de trabalho no nosso portal na internet G1 Goiás. Volto com você, Rosane. Obrigada, Tássia. Olha, ainda falando em ofertas de emprego, bora para as ofertas que Lusiânia está oferecendo. Olha, tem 2 vagas para costureira com experiência, 2 para engenheiro elétrico, de preferência recém-formado, 2 para magarefe, 1 vaga para encarregado de supermercado com experiência, 1 vaga para vigilante armado, é necessário nesse caso ter CNH, AB e carro próprio, 1 vaga para operador de empilhadeira elétrica, para porteiro, para caseiro, e para concorrer é só enviar currículo para o e-mail cine@lusiania.gov.br e boa sorte para você. Agora, olha só, acaba amanhã os 14 dias do decreto do governador, né? E o VaptVupt volta a funcionar, mas só com atendimentos pré-agendados. Para explicar melhor para a gente sobre essa volta, vamos agora para Porangatu, no norte do estado, conversar com o Tiago Costa. Oi, Tiago, boa tarde para você. Boa tarde, Rosane. Boa tarde para todo mundo. Então, a partir de amanhã vão ser atendidos quem já tinha feito o agendamento antes desse período, então, que se encerrou as atividades por 14 dias no estado de Goiás, e também o VaptVupt foi afetado. Nesses 3 primeiros dias, terça, quarta e quinta, então, vão receber esses atendimentos. Quem já fez, se programou, quem fez esse agendamento antes. Esses serviços são os serviços essenciais de Pasgo, Detran, Saneago, Cine,
online e também o serviço de emissão de carteira de identidade na Secretaria de Segurança Pública. Os novos agendamentos que forem feitos a partir de amanhã, os atendimentos vão começar apenas na sexta-feira, dia 17. Mas só que não são todas as cidades que vão ter esses atendimentos retomados, como por exemplo, Jataí, Rio Verde e Quirinópolis, por conta de decretos municipais. Nesses 3 municípios, Jataí, Rio Verde e Quirinópolis, os atendimentos voltam apenas a partir do dia 20, que dá então na semana que vem. Qualquer dúvida, o usuário pode também acessar o nosso portal de notícias, o G1 Goiás, que lá tem todas as informações então sobre essa retomada dos atendimentos de forma presencial, porém apenas por agendamento, quem fez agendamento ou vai fazer a partir de agora. Rosane. Obrigada, Tiago. Bom trabalho para você, viu? Um morador de Lusiânia mandou um QVT para a gente reclamando de uma aglomeração no Jardim Gás. Gente, olha só a quantidade de pessoas soltando pipa no meio da rua. A Guarda Municipal de Lusiânia diz que soltar pipa não é proibido, mas causar aglomeração é crime contra a saúde. A gente tem noticiado aqui, né, gente? Tem que tomar cuidado mesmo para evitar a proliferação aí dessa pandemia, para que a vida volte normal o mais rápido possível. E ainda falando de Lusiânia, os moradores do Parque Alvorada estão na bronca porque não tem asfalto no bairro. Eles contaram para a nossa equipe que estão esperando pela pavimentação há 10 anos. Vamos ver. Conviver com a poeira diariamente tem sido um transtorno para os moradores do Parque Alvorada. O Fernando mora na região há quase uma década. Ele conta que na época da estiagem sofre com a terra e na época da chuva a rua vira um lamaçal só. É muito complicada a poeira aqui agora nesse tempo. Muita gente pegando gripe também devido à poeira. E na época de chuva alaga muito as ruas aqui. Nessas imagens dá para ter uma noção de como fica a rua na época de chuva. Segundo os moradores, passar por aqui a pé é complicado. Tem local que fica, até de carro fica difícil para passar, né? Porque é bastante alagado, né? Porque devido aos buracos, né? Já o seu Manuel mudou para a região com a promessa de que em 2 anos a rua estaria completamente asfaltada. Já se passaram 10 anos e até agora nada. Enquanto isso, ele tenta amenizar a situação como pode. Acabei de lavar os carros, né? Tá aqui. Se passar um carro, tem que voltar para lavar de novo. Então eu acredito que a gente precisa, né, de olhar mais, né, para a classe mais carente, né? E não é só a poeira e a lama em período de chuva que causam transtornos. A indignação dos moradores é que na mesma rua o asfalto só vem até esse ponto. A Edilza diz que a família sofre com doenças respiratórias e agora ela só pede uma coisa. Está sendo horrível, horrível e pedindo socorro por um asfalto aqui no Parque Alvorada 1. A Prefeitura de Lusiânia diz que a obra de pavimentação do Parque Alvorada já foi licitada e aprovada, mas que depende da liberação de recursos federais para começar o serviço. Bora falar de esporte agora com Vitor Hugo Araújo, que já está aqui com a gente de longe, né? É claro, aquela distância de segurança. Tem que ter, amigo, porque é o seguinte, o Goianão não tem, mas tem ex-craque do futebol goiano fazendo gol decisivo na Carioca. É isso aí, para você ver, viu? Boa tarde para você também. Muito obrigado por receber a gente aí na sua casa. A Rosane está falando do Michael, ex-jogador do Goiás, que ontem saiu do banco de reservas para dar a vitória ao Flamengo no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Vamos ver? Bom, o Flamengo até saiu na frente aí com o Pedro, comemorando o gol dele já, só que o Fluminense conseguiu empatar com o Evanilson. Aí sim brilhou a estrela do nosso menino Michael. Jogou tão bem por aqui, né? 2-1 para o Flamengo, então, uma vantagem importante aí para o Flamengo na disputa de mais um título, né? Os dois times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira e é o jogo decisivo, Flamengo e Fluminense, para saber quem vai ser o campeão carioca. Bom, e já que a gente está falando do Michael, atenção, viu? O Goiás aceitou uma proposta do Flamengo para aumentar em uma parcela o pagamento pelo atacante. Essa negociação foi feita em função da crise financeira, né, provocada pelo novo coronavírus. Como é que fica então? Atenção,
Depois de amanhã, o Goiás deveria receber a segunda parcela de 2,5 milhões de euros, equivalente a 15 milhões de reais, certo? Mas pelo novo acordo, essa parcela foi reduzida para 1 milhão e 400 mil euros, que dá mais ou menos aí 8 milhões e meio de reais. Isso agora na quarta, né? O restante ficou para abril do ano que vem, 1 milhão e 100 mil euros, ou seja, 6 milhões e meio de reais. Eu sei que está meio bagunçado, mas é o seguinte, antes disso, em janeiro, o Goiás vai receber a terceira parcela de 15 milhões. Essa data aí está mantida. Então, resumindo, né, ficou o seguinte, a segunda parcela agora, a outra em abril, a terceira parcela está mantida para janeiro, aumentou em uma parcela, então, o pagamento pelo Michael. Agora, uma notícia, gente, muito triste mesmo. Um jogador das categorias de base do Goiás acabou morrendo num acidente de moto nesse fim de semana. O Igor Soares de Souza tinha 16 anos, ele estava pilotando uma moto na GO 040, perto do Terminal Maranata, em Aparecida de Goiânia. Ele bateu num poste e acabou falecendo ali no local mesmo. Por ser menor de idade, ele não tinha nem carteira de habilitação. O Goiás, divulgou uma nota de pesar pela morte do atleta e disse que o Igor jogava como meia no clube desde 2018. Um acontecimento muito triste, né, Rosane, que não se espera de um garoto tão jovem e diz que era uma promessa das categorias de base do Goiás. Um mega futuro pela frente, né, Vitor? Só 16 anos, infelizmente, um acidente acabou tirando a vida do garoto. Nossos sentimentos aí para a família. Antes de encerrar, vem cá, uma notícia rapidinha da Fórmula 1. Teve corrida ontem e o Lewis Hamilton passeou. Pois é, no segundo GP seguido disputado na Áustria, as Ferraris saíram cedo depois que o Charles Leclerc bateu no companheiro de equipe, o Sebastian Vettel. O Hamilton, então, que largou na frente, ganhou com tranquilidade. Fórmula 1 que teve o calendário reduzido e está sendo realizada com uma série de medidas de prevenção. Olha só o troféu aí erguido, entregue, né, por um robô. Olha que legal. Enquanto isso, o Hamilton estava ali comemorando com a champanhe. Tá certo? Coisa boa. Muito obrigada pela sua participação. Delícia ter o esporte aqui no jornal. E é maravilhoso estar aqui. Sempre 2 vezes por semana a gente vem aqui. Mas olha, o Brasileirão tá voltando, essa nossa participação vai aumentar, viu? Aguarde, a gente estará mais junto ainda. Tchau, tchau, Vitor. Tchau, querida. Beijinho de longe. Beijão, bom programa. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Um abraço. Olha a seguir, 2 homens são presos em Rio Verde por porte ilegal de armas, fabricação e venda de munições. Com imagens de Anápolis, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. 1 em 1 agora. Uma e 3, o Jornal em Agora está de volta e a gente fala agora de 2 homens que foram presos em Rio Verde por porte ilegal de arma de fogo, fabricação e venda de munições. O Arildo Palermo acompanhou essa história e traz os detalhes, né, Arildo? Oi, Rosane, exatamente, 2 homens foram presos nessa operação. Os policiais do Comando de Operações de Divisas foram chamados em Riverlândia, um distrito aqui de Rio Verde, porque um homem estaria portando uma arma de fogo. Ao chegar no local, o homem estava dentro de um carro e eles realizaram uma abordagem. E dentro do veículo foi encontrada uma pistola sem documentação. O homem então disse que tinha mais armas em casa porque se tratava de um colecionador. Os policiais decidiram ir até essa residência e fazer uma busca. No local encontraram outras 6 armas sem registro e munições. O homem foi preso e disse que comprava munições de uma outra pessoa. A polícia então decidiu ir até essa outra residência e fez uma busca. No local encontrou uma fábrica clandestina de munições, com todos os apetrechos, insumos, projéteis para a fabricação de mais munições. Nós conversamos com o capitão do COD, que esteve à frente da ocorrência. Vamos ver o que ele disse. Na residência dele ele tinha muita arma, carabina, pistola, inclusive silenciador também, que é um artefato usado para diminuir o disparo, né? O som do disparo. Perguntado a ele, né, se tinha mais alguém ali, ele nos relatou que ele comprava munição de outra pessoa. Nós deslocamos na casa dessa pessoa também. Lá a gente encontrou lá um vasto artefato lá, como insumos e máquinas, né, de fazer munições sem documentação. Os 2 homens foram presos e levados à delegacia de polícia de Rio Verde. Eles respondem por
porte ilegal de arma de fogo e fabricação e comercialização de munições. Rosane, com você no estúdio. Obrigada de novo, Arildo. Bom trabalho para você. Vamos até o Paço Municipal para saber os detalhes do decreto de Goiânia que reabre o comércio na capital. Ludmila, boa tarde para você. Oi, Rosane. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Então, a gente fala ao vivo aqui do Paço Municipal. Nesse momento está acontecendo uma coletiva de imprensa com os secretários municipais aqui da cidade de Goiânia. E o seguinte, eu trago algumas novidades, porque o decreto ele foi assinado agora há pouco pelo prefeito Iris Rezende. Esse decreto, porque seguia a princípio o seguinte: fecha 14 dias e abre 14 dias o comércio. A partir de amanhã vão poder abrir todos esses comércios, mas com horários definidos. Por exemplo, os bares aqui em Goiânia, pessoal do interior que vier até aqui na capital. Os bares têm horários livres para abertura, mas têm que ser obrigatoriamente fechados à meia-noite. Os shoppings continuam com o mesmo horário de antigamente. Abrem ao meio-dia e só fecham às 8 horas da noite. As academias foram liberadas para abertura, seguindo o horário de funcionamento delas normalmente. Não tem mais aquela regra, pessoal, de fechar daqui a 14 dias. Por enquanto, está liberado para permanecer aberto, desde que os índices de contaminação e morte permaneçam controlados. O governador e prefeito de Goiânia disseram que se aumentar a partir de amanhã, vai ter um novo decreto com novas mudanças também. Pessoal que gosta de vir do interior do estado aqui para a capital para fazer compras ali na região da 44, olha só essa novidade. 44 estará aberta a partir de amanhã, mas aqueles grandes grupos, aquelas grandes caravanas que vêm de outros estados, elas continuam proibidas. O pessoal da associação ali dos lojistas, eles serão obrigados a controlar isso com a fiscalização da prefeitura. O número de clientes nas lojas também vai ser reduzido e controlado. Vão ter barreiras físicas, a pessoa vai ser obrigada a usar máscara, que em Goiânia não pode ficar sem máscara, viu? Tem multa de mais R$ 627 para quem desrespeitar essa regra. Então, entrou em Goiânia, tem que usar máscara dentro do carro, ao sair do carro e para entrar nas lojas também, usando álcool em gel, seguindo todas essas recomendações. Até o final da tarde, a prefeitura deve divulgar também o funcionamento de outros comércios, mas continuam fechados. Olha só, boates, shows, cinemas e teatros. Não pode fazer festinha com aglomeração, isso continua proibido, viu, Rosane? Obrigada aí pelas informações e essas determinações, essas exigências que a Lud falou. Às vezes parece chato para você que está em casa, mas, gente, é necessário para que a gente consiga levar uma vida pelo menos normal, né? Para que tudo continue acontecendo da maneira como sempre aconteceu, né? Vamos tomar cuidado. E um homem foi preso transportando maconha em um ônibus interestadual no entorno de Brasília. A Nayara Santos está ao vivo lá de Lusiânia com informações, porque a polícia encontrou droga, gente, dentro das malas, no bagageiro do ônibus, Nayara. Como se fosse roupa. Boa tarde. Como se fosse roupa, né, Rosane? Que absurdo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Bom, a PM fez a abordagem, então, nesse ônibus que teria saído de Foz do Iguaçu, no Paraná, e seguia para Brasília. Mas a apreensão só foi possível depois que um passageiro, durante uma parada em Goiânia, fez uma reclamação. Ele teria sentido aí o mau cheiro saindo do bagageiro, né? Então, houve aí uma comunicação entre a PM de Goiás e do Distrito Federal. Eles montaram uma operação e o ônibus, então, foi abordado já em uma rodovia em Brasília. Olha só nas imagens a quantidade de drogas. Foram 4 malas contendo aí 45 tabletes de maconha já prensada. A polícia informou para a gente também, Rosane, que essa droga seria entregue a um traficante conhecido em Brasília e que ele participaria aí de uma quadrilha. A quadrilha funciona da seguinte maneira: eles contratam aí pessoas para servirem de mulas e essas pessoas então carregam essas malas em viagens interestaduais. A polícia disse para a gente ainda que 2 homens foram presos, esse jovem que estava levando a droga e uma segunda pessoa que já estaria aí na rodoviária aguardando então a entrega desta carga. Os 2 homens foram encaminhados para a Polícia Federal em Brasília, agora podem responder por tráfico interestadual de drogas e a maconha foi apreendida pela PM. Rosane. Obrigada, Nayara. E olha, teve um acidente? O que foi agora aqui? O acidente.
Ah, sim. Olha só, gente. Um homem ficou ferido num acidente no urbano na GO 330, lá em Catalão. Ele dirigia o carro de passeio quando perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista e capotou. Os bombeiros foram até o local e, apesar do susto, ele teve apenas ferimentos leves. Teve outro acidente também em Jataí, né, gente? 3 pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito. No vídeo dá para ver que o veículo foi parar dentro de uma casa na parte baixa da cidade. O dono da casa é um senhor de 70 anos. Segundo as mulheres que estavam no veículo, elas estavam voltando para casa quando perderam o controle da direção. Dentro do carro foi encontrada uma sacola com latas de cerveja. A passageira de 45 anos e a motorista de 36 tiveram ferimentos leves, foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas para o Hospital Municipal de Jataí. Em exame clínico realizado pelo médico plantonista, ficou confirmado que a motorista estava bêbada. Além disso, a condutora não tinha CNH. O carro foi retirado por um guincho e levado até o pátio do Detran.